nesta aula da carta de Tiago, nós vamos estudar a origem das contendas, que está no capítulo 4. Nós vimos que nas duas últimas aulas, nós analisamos o capítulo 3, e nós vimos que Tiago ele vai abordar a questão da língua, o poder que há na língua, né, de fazer o bem ou fazer o mal. Esse poder está na língua. E uma advertência severa sobre a gravidade que é não ter consciência no falar coisas inconsequentes ou sem pensar, né, na profundidade dessa palavra que falamos. Por isso o cristão ele deve ser alguém esclarecido. O cristão, acima de tudo, ele deve ser esclarecido. Deve ser alguém racional, alguém que tenha controle, moderado, que saiba como falar, o que falar, no momento de falar, né? Diferente de muitas outras pessoas, embora pessoas que não são cristãs tenham também essa responsabilidade, né? Mas o cristão, acima de tudo, ele deve ter isso. Então, o Tiago ele aborda isso, a questão da língua, né? De dominar mesmo a língua. E depois ele faz uma associação. Ele está falando da questão da língua, preparando para abordar a questão da origem das contendas. Entre a situação da língua e propriamente a origem das contendas, que ele aborda e nós vamos examinar agora, ele coloca a questão da inteligência e da sabedoria. Então veja como existe uma conexão bem feita aí, né? Não é só dominar a língua e saber usar as palavras no momento certo de falar. É necessário inteligência, que nós vimos na aula passada, e também sabedoria. Mas não é qualquer sabedoria. Não é o que as pessoas consideram como sabedoria. Não é a sabedoria humana. E nem mesmo a sabedoria que procede do maligno, que o Tiago aborda na última. Mas a sabedoria que vem do alto. Né? Mais para frente, na própria carta de Tiago, ele mesmo vai dizer: se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus. Então, a questão de dominar a língua, saber o que falar no tempo certo, no momento certo e como falar. Saber o momento de calar, isso é dominar a língua. Dominar a língua não é só falar, é ficar em silêncio também quando é necessário. E também relacionado com a questão da inteligência e da sabedoria que vem do alto. Então, tendo consciência disso, estando cientes disso, né, foi notificado, ensinado, né, orientado por Tiago isso, aí então ele começa a abordar a origem das contendas. E é isso que eu quero analisar aqui com os irmãos, tá? Aqui a partir do verso 1, do capítulo 4 da carta de Tiago, né? E ele começa com uma pergunta. Nós vamos ler aqui o primeiro versículo. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Ou seja, lembra no começo, quando nós fizemos a introdução da carta, nós vimos que Tiago, ele direciona essa carta para judeus convertidos. É uma carta para a igreja, uma carta volante. Ele manda essa carta para judeus convertidos da diáspora, né, da dispersão, que fugiram de perseguição. E aqui, note que ele não está falando sobre algo hipotético. De onde procederiam se houvesse contendas entre vós? Ele não está falando de algo hipotético. Ele está falando de algo que estava acontecendo. E ele também não está falando de algo que teria acontecido no passado, um dia, e já foi resolvido, e ele está alertando para que não aconteça de novo. Não. Aqui está no presente. Ele não está falando de algo hipotético, ele está falando de algo real, algo que estava acontecendo no momento que ele escreveu essa carta, e no presente. Não no passado, não está ensinando algo para evitar um problema futuro, uma prevenção, não. Ele está falando de algo que está acontecendo, ele está combatendo o incêndio. Ele não está prevenindo
nem advertindo, olha, o que aconteceu no passado pode acontecer de novo, nem prevenindo para não acontecer. Ele está combatendo o incêndio naquele exato momento. Então veja como ele começa. De onde procedem guerras e contendas que tem, ou seja, está acontecendo agora, nesse momento, entre vocês. Olha só, como era algo grave, porque ele fala guerras, ele não fala só contenda, ele fala guerra. O termo guerra é um termo de esforço forte, muitas vezes violento, entre um e outro. Pode ser uma violência verbal até que estava acontecendo ali, né? Entre um grupo e outro, porque lembra que ele vai falar de sentimentos facciosos. Essa sabedoria que vem de Deus não procede de sentimentos facciosos. Então haviam grupos se opondo e que estavam causando esse tumulto, tá? Então ele começa com essa pergunta: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, se não dos prazeres que militam na vossa carne? Ou seja, de onde procede, né? A procedência das contendas. A pergunta é: qual o local da origem? Onde está o foco dessas contendas? Onde elas nascem? E aí ele vai descrever então o que vai dar origem para que as pessoas se comportem dessa maneira, sempre tendo em mente o que ele preparou antes: questão da língua e questão de inteligência e sabedoria. Tá? E aí então ele vai abordar, né? Vamos lá. Capítulo 3, 13 a 18, que é o que está imediatamente antes dessa pergunta. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostrem mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Se pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, não vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Aqui, nós falamos semana passada, mentir contra a verdade, mentir contra a palavra de Deus, certo? Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, ela é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Tá? Isso nós estudamos na aula passada, né? Então a procedência, agora ele pergunta: de onde procedem as contendas? Procedência das contendas, portanto, é de uma sabedoria maligna. Uma sabedoria maligna, seja a sabedoria diabólica ou seja a sabedoria humana. Mas se está provocando e gerando contendas, é algo maligno. É algo que se opõe ao bem. Algo que se opõe à paz, que se opõe àquilo que é produtivo e útil. Mas é algo que vai provocar necessariamente confusão. Tá? Lembrando, né, que ele começa o capítulo 3 falando para ninguém ser mestre precipitadamente, simplesmente por querer ser, sem ter esse autocontrole e conhecimento dessas coisas, né, para poder intervir quando, se porventura isso acontecer, como o Tiago está intervindo aqui. Então a procedência das contendas é de uma sabedoria maligna, né? É onde surgem, essas contendas, elas surgem de desejos e paixões. Ou seja, pode ser uma inveja, um desejo de querer ser como o outro, um desejo de querer ser melhor do que o outro, ou simplesmente o desejo de prevalecer sobre o outro, de ter razão sobre o outro. Mas de alguma coisa que vai impulsionar a pessoa a ficar nessa guerra, nessa contenda. E isso só vai aumentando. Se ela não usar o freio da língua, como nós vimos a semana passada, né? Que é o freio e o timão do navio, para virar para um lado e para o outro, né? Então são as duas coisas que tem que fazer com a língua: usar o freio ou contornar as tempestades. Então,
Aí, o que nós vemos aqui? Essas contendas, então, elas surgem de desejos e paixões, e não de um zelo pelo que é justo e certo. Se existe o zelo, cuidado, para o que é justo e certo, né? Não haveria essas guerras, haveria o que nós chamamos de apologia à fé, ou seja, defesa da fé, que é apologética, tá? Que é defender a fé, como Paulo fala em Filipenses 1:27, defender a fé no Evangelho, tá? Essas contendas, então, elas vão surgir não do que é justo e certo, mas desses desejos e paixões, né? Se ela gerasse, se fosse um grupo que estivesse zelando pelo que é justo e certo, eles iam observar uma forma de pacificar e trazer a igreja para o correto, e não de trazer perturbação e ensinos errados para a igreja. Ficou claro isso aqui? Deu para entender? Então, irmãos, eles tinham, né, os seus conflitos acirrados, porque as suas paixões foram autorizadas a prevalecer sem um controle na sua própria mente. Certo? Então, o ser humano, ele é senhor de si mesmo, ele é responsável pelas suas atitudes, ele é responsável pelo que ele faz. Uma pessoa que tem as faculdades mentais em ordem, ele é responsável por aquilo que ele faz. Então, se ele está gerando contendas e perturbações, certo? Ele mesmo se autorizou a fazer isso, tá? Então, essas paixões desenfreadas, elas foram autorizadas a prevalecer sem controle. E por que isso foi autorizado? Pela falta da prática da inteligência e por ceder à sabedoria maligna, a sabedoria que o próprio Tiago vai chamar aqui nos versículos anteriores de demoníaca. Ele fala terrena, animal e demoníaca. Esse animal nós vimos semana passada que é algo material e não espiritual. É algo da carne e não do Espírito de Deus. Ou seja, é algo que se opõe ao Espírito de Deus. Então essas pessoas, elas são indesculpáveis fazendo isso, certo? Mesmo que elas não tenham uma consciência plena disso, elas se autorizaram a agir assim, certo? Elas se autorizaram a agir assim. Você não pega uma faca e fica cortando o seu próprio braço. Você só vai fazer isso se você se autorizar a fazer isso, certo? Você não vai pular de uma janela, você só vai pular se você se autorizar a fazer isso. Se for um suicida que decidiu fazer aquilo, coisas assim. Não são coisas que se fazem naturalmente. É necessário uma autorização interna para agir dessa forma. Então essas pessoas que estavam fazendo esse tipo de procedimento, né, vamos chamar assim, né, essa conduta dentro da igreja, elas estavam assim, decididamente, deliberadamente, fazendo isso, conscientes dessa sua própria autorização ou não. Mas essas pessoas, elas abandonaram a moral cristã, mesmo estando dentro da igreja. Elas abandonaram a moral cristã e se entregaram a uma sabedoria que não é a sabedoria que vem do alto. Por isso que ele vai dizer, quem necessitar de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, né? Que nós vamos abordar quando chegar lá, o único dom, porque Paulo fala, né? Buscai os melhores dons. Buscai, Deus pode conceder ou não. Deus pode ter dado uma vocação para você que Ele não deu para mim. Eu posso pedir a mesma vocação, mas pode ser que Ele não dê. Agora, a sabedoria, Ele dá a todos que pedirem. É o único dom que Ele dá a todos. Porque Deus, Ele quer uma igreja racional, sábia, consciente, moderada, que tenham atitudes conscientes, né? Não é assim que Jesus fala? Quem é o homem que, antes de construir uma torre, não senta primeiro e calcula os custos para ver se será possível concluir a sua obra, né? Então Jesus, ele ensina essa organização tanto espiritual como para a vida secular, tá? E esse procedimento que eles estavam tendo aqui feria a vida da igreja, né? Porque Paulo, ele vai falar para Timóteo como se deve proceder na igreja na ausência dele.
Então, eu não vou estar sempre com vocês, eu não estou o tempo todo aí. Eu sou um apóstolo, mas eu não vou ficar a vida inteira. A igreja tem que saber andar sozinha. Vocês têm que saber como se comportarem sozinhos, mesmo depois da minha partida. Então, como se deve proceder no que Paulo chamou da casa de Deus, coluna e baluarte da verdade. Então, aqui, esses cristãos, judeus convertidos, eles não estavam tendo uma boa conduta, eles não estavam sabendo como proceder na igreja, né? Então, Tiago, ele vai então e vai intervir aqui, tá? Então, Tiago, ele fala de paz. Lembra o verso 18 do capítulo 3? Ora, é em paz que semeia o fruto da justiça, né? Então, ele fala de paz. Durante os capítulos anteriores, principalmente falando da língua, ele fala que os vícios devem ser exterminados de forma a preservar a paz. E agora então ele chega na parte das contendas, né? Pelas quais é criada a confusão entre eles lá. Foi criada uma confusão entre grupos ali, entre pessoas, né? Agora ele vai falar das consequências dessa decisão absurda, tomadas muitas vezes inconscientemente, deixando o homem natural agir e não o homem espiritual, tá? Que decisão absurda! Se autorizar, se permitir a se envolver em contendas dentro de uma igreja que é de Cristo. Se a igreja é de Cristo, nós não podemos ficar promovendo contendas. Aliás, nós não devemos promover contendas em nenhum lugar, né? Nenhum lugar. Mas a igreja de Cristo, muito menos. É onde deve prevalecer, né, a paz. Se nós não temos paz na igreja, né, então temos que ter paz na igreja. E graças a Deus que na nossa igreja nós temos, né? Mas estamos falando de igreja universal, né? Da igreja no mundo inteiro, em todas as épocas. Aqui no capítulo 4, dos versos 2 a 8. Depois vamos fazer um comentário, mas lendo vai ficar mais fácil de entender. Olha o que ele vai falar aqui das consequências dessas contendas que as próprias pessoas se autorizaram e se entregaram a elas. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjares em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito. Note esse Espírito com letra maiúscula, o Espírito de Deus, tá? É com ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar em nós. Antes, Ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós, que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Então veja que eles realmente, os apóstolos, os líderes da época, né, presbíteros, pastores, eles não ficavam com meio termo, pondo panos quentes, nesse politicamente correto, né? Eles simplesmente falavam a verdade, entendeu? Eles pregavam ali, ensinavam, falavam a verdade, que é amor, mas eles falavam o que é. Note aqui no tom de Tiago, né? Ele chama infiéis, não percebem? Ele está falando para cristãos convertidos. E ele fala infiéis. Ele não está falando para os ímpios lá fora. Está falando para a igreja. Então, infiéis. Ele fala, limpai as mãos, pecadores. Ele usa termos assim, né? Isso nos faz ver que nós não somos um grupo especial de pessoas. Nós somos seres humanos como qualquer outro. Mas nós devemos desenvolver a nossa vocação e eleição, como o apóstolo Paulo falou que nós devemos fazer. Né? Então a vida cristã ela é dinâmica e ela é um exercício de prática, né? E nós temos o homem natural instalado em nós também. Então
de vez em quando a gente erra, só que a gente tem que ter esse filtro, né? Falou, opa, estou indo por um caminho que não é o proposto por Cristo, deixa eu me corrigir aqui. A própria palavra vai corrigindo a gente, né? Tá? Então vamos lá, verso 2: cobiçais e nada tendes. Irmãos, a alma do homem, ela é insaciável. Quando o homem se entrega a paixões perversas, ela se torna totalmente insaciável. Ela não vai se satisfazer. Ela não vai. Se a pessoa as paixões perversas, se a pessoa se entregou a algum tipo de enriquecimento ilícito, não vai chegar num teto ali onde ela fala, ai, agora já alcancei tanto, já tá bom. Não, ela vai querer mais e mais. E a hora que ela chega lá, ela vai querer mais. Quando chega lá, vai querer mais. E se precisar matar, mata. E se precisar se corromper mais, corrompe. E vai embora. Não para. É insaciável. Se ela se entregar nessas paixões perversas à promiscuidade, ela também não vai parar. Ela vai continuar. Vai indo, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, não vai parar. Se ela se entregar a um vício de jogo, de substâncias ilícitas, alguma coisa, ela também vai que vai. Então a alma do homem, ela é insaciável. Então Tiago, ele aborda isso aqui, apelando para a inteligência e sabedoria, né? Então, quando o homem se entrega a paixões perversas, fica realmente assim, insaciável, né? Pois quem sofre dessas propensões pecaminosas para governar descontroladamente a sua vida, não terá fim às suas paixões mundanas. Porque essa pessoa, consciente ou inconsciente, ela se autorizou a isso, em algum momento na vida dela ela se permitiu a isso, tá? E hoje ela não tem como frear isso mais, porque ela mergulhou num abismo que ela vai embora. Só Deus, só a pessoa caindo em si, como o filho pródigo, né? O filho pródigo, ele caiu em si, tá esse termo, caiu em si, né? Eu não conheço um termo melhor para explicar isso aqui. A pessoa ela tem que ter um despertar, um cair em si para ela corrigir aquilo e começar a mudar. Porque senão ela vai de abismo em abismo, de abismo em abismo, de abismo em abismo e vai embora. Vai cada vez aprofundando mais. É como um saco sem fundo, um buraco de trevas, sabe? Sem luz alguma, e essa pessoa ela vai cada vez perdendo mais. E o que é preocupante para todos nós, não só para eles lá 2020 anos atrás, ou menos, 2000 e poucos anos atrás, o que é preocupante, né? Não só para a igreja do primeiro século, mas para nós também, é que aquilo estava acontecendo na igreja com pessoas que professavam fé, eram convertidas. Não é pessoas que não tinham, que eram de fora ou ímpias, mas estava acontecendo com a fé. Então, essa paixão não vai ter fim. Por isso que ele vai falar: cobiçais e nada tendes, matais e invejais, nada podeis obter. Nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, não tendes. E aí ele fala: porque não pedis. Quando ele fala não pedis, não é que a pessoa não ora, é que a pessoa se afastou da verdadeira oração. Ela se afastou do relacionamento com Deus. Ela se envolveu nessa confusão como se fosse uma areia movediça. Já viu esse filme de areia movediça? A pessoa vai afundando, parece que lentamente, né? Mas aquela areia vai engolindo a pessoa. Vai engolindo. Chega uma hora ela não consegue sair dali. Aquilo é forte, faz força para baixo. É uma força que faz para baixo. E vai engolindo ela aos poucos. Tá? E aí, então você veja o que ele fala, né? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Não pode. Não está decretado que ela vai conseguir um bom sucesso assim, o cristão que vive dessa forma, porque o ímpio, ele prospera nos seus caminhos, mas no final dos seus caminhos são caminhos de morte. Então essas coisas aqui, o cristão que começa a se envolver com esse tipo de sentimento, ele não vai obter o que ele espera. Não vai. Isso aqui já está revelado, né? Ele precisa ser fiel a Deus e buscar essa fidelidade, mesmo tendo suas lutas interiores, tá? Mas o Senhor estará com ele ali, ajudando e capacitando e tudo mais, tá? Então essas paixões não terão fim. Aí ele fala: não pedis, ou seja, não se relaciona com Deus. Vocês perderam a relação com Deus.
Vocês perderam a conexão, vocês não estão conectados a Deus. Vocês se afastaram tanto que vocês nem perceberam. Eu lembro uma vez, várias vezes, né? Estava no mar ali, brincando assim, adolescente na água, assim. Quando eu fui ver, a água já me levou para um lado, lá bem distante, eu não lembrava nem onde estava minha família lá na praia, lá para voltar, tive que andar muito para cá. Só que estando ali na água, eu não lembro, eu não tive percepção como que eu fui parar para o outro lado lá. Eu fui sendo levado para lá e não percebi. Eu só percebi quando eu olhei para a praia e, né? Não foi que eu fiquei andando voluntariamente para lá. Simplesmente eu percebi. E fui sendo levado para lá, tá? É a autorização inconsciente, né? Eu deveria imaginar que o mar poderia me levar para algum lado. Então, tá? Aí fala, não pedis porque perdeu a relação com Deus. Aí logo em seguida ele fala, pedis e não recebeis. Então, veja aqui, no final do verso 2, porque não pedis. No começo do verso 3, pedis e não recebeis. Não é incoerência isso. É o que ele está falando. É a mensagem que ele está dando mesmo. É assim mesmo, está certíssimo. Não é incoerente. Ele fala, não pedis porque você não está fazendo um pedido para Deus como Cristo ensinou a orar. Você não está fazendo mais isso. Aí depois ele fala, você até pede. Pedis e não recebeis porque pedis mal. Você não está pedindo, a partir de amanhã, dia do Senhor 44, vamos terminar, se Deus permitir, o 10º mandamento. No outro domingo, se Deus permitir, né, nós vamos começar a estudar as 6 petições da oração do Pai Nosso. E nós vamos abordar também essa questão de como pedir, né? Por isso que é bom estudarmos constantemente para lembrarmos qual que é o correto das orações. Então ele fala, porque não pedis? Pedis e não recebeis porque pedis mal. E ele ainda fala, para esbanjares em vossos prazeres. Então isso aqui reduziu a pessoa, minimizou a pessoa, ela não se relaciona mais com Deus. Agora ela faz micro-orações, pedindo coisas para satisfazer os seus próprios desejos, satisfazer a sua própria cobiça, o que ela quer. Então ela reduziu o seu relacionamento a Deus ao ponto de serem pedidos mesquinhos, curtos, pequenos e mesquinhos, né? E assim ela vai vivendo, né? Então a oração que Deus não aceita, ela passa pela onisciência de Deus, quando Deus vê a intenção da pessoa, né? Então, pedis e não recebeis. Ou seja, Deus é onisciente, Deus está vendo o estado daquela pessoa e por que ela está pedindo aquilo. A gente não precisa fazer orações bem elaboradas, sabe? Teologicamente, como se fosse passar um exame de concílio, de seminário. Não. A gente precisa ser sincero com Deus, usando as nossas próprias palavras, conversar com Deus, né? Reconhecer os erros, falar, Senhor, realmente, de fato, tenho errado nisso, tenho errado naquilo, mas o Senhor é santo, é grande e tal, e falar com Deus, pedir a Deus que prospere o Evangelho no mundo, que a igreja cresça, né? Falar com Deus, a oração, ela vai funcionar em nós também, para desenvolver os bons valores em nós também, tá? Agora, se a gente resumir isso a pedidos mesquinhos, né? Essa coisa não vai dar certo, tá? Então ele vai falar, pedis e não recebeis, tá? A oração que Deus não aceita. Eu quero convidar os irmãos aqui em Provérbios, capítulo 28, verso 9. Provérbios 28, verso 9 diz assim, o que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Então a pessoa, às vezes ela está dentro da igreja, mas ela não está mais prestando atenção nos ensinos, ela não tem mais interesse naquilo. Ela tem mais interesse em outras coisas que estão lá fora. Mas olha a gravidade disso, irmãos. Ali é a lei de Deus, é a palavra de Deus, é a instrução de Deus, que Deus generosamente nos dá, graciosamente nos dá, para que tenhamos vida. Para que tenhamos vida. Só que a pessoa só se deixou levar por ilusões, os olhinhos espirituais dela estão fechando. Ela não está vendo mais a importância daquilo, e ela está se entregando a coisas que não tem valor nenhum, ela está fazendo uma troca de valores. E aqui vai dizer que aquele que fecha
aliás, aquele que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Ou seja, Deus vai detestar a oração das pessoas. Então a pessoa, ela tem que ser penitente, ela tem que ser humilde, mesmo que ele seja em pecado. Davi não estava em pecado quando orou a Deus? Salmo 51. Pequei contra ti somente. Enquanto calei o meu pecado, minha vida é uma sequidão de estilo. Todo mundo conhece o salmo. Então, ele falou a verdade: eu pequei contra o Senhor, fiz mal, a minha iniquidade está diante dos meus olhos. Depois que ele ouviu a lei, depois que o profeta Natan falou com ele, que abriu os olhos espirituais dele. Então, irmãos, é a oração que Deus não ouve. Salmo 66, 18. O tempo passa tão rápido, não dá tempo de concluir. Salmo 66, 18. Diz aqui: se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Tá? Então veja que o salmista aqui, ele reconhece: se eu tivesse mergulhado em vaidade, Deus não teria ouvido agora quando eu clamei, precisei e tal, né? Então, olha como é prudente nós cuidarmos da nossa vida, não autorizarmos que nos invada a sabedoria humana ou a sabedoria maligna, né? Essa sabedoria diabólica, e decidirmos autorizarmos a nós mesmos buscarmos a sabedoria dos céus. Quando eu falo nós autorizarmos, os irmãos estão entendendo, o Senhor é Cristo, né? Eu estou dizendo mentalmente, a nossa, até onde a gente pode ir no controle da nossa vida, da nossa mente. Então, as nossas decisões pessoais. Isso ficou claro, né? Para os irmãos, né? Tá? As nossas decisões pessoais, tá? E João, capítulo 9, verso 31, também eu quero ler para os irmãos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Veja que está aqui: não atende a pecadores. Como que a gente pensa? Ah, não, eu estou na igreja. Eu estou na igreja, ele está falando com os de fora. Como que Tiago chama aqueles irmãos que estavam na igreja ali? Limpai as mãos, pecadores. E aqui Jesus fala, né? Tiago é irmão de Jesus. E existe uma relação, lembra que nós falamos no começo? Existe um paralelo muito grande na carta de Tiago com o Sermão do Monte. Então, aqui no nosso Sermão do Monte, aqui João 9 é quando Jesus cura aquele cego de nascença, né? Mas aqui ele vai falar: sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este ele atende. Então, lembra que nós lemos quando nós falamos de inteligência e sabedoria? Filosoficamente, o princípio da sabedoria é o questionamento. Isso é sabedoria humana, não é isso que nós seguimos. Teologicamente, é Provérbios 1,7. O princípio da sabedoria é o temor a Deus. O temor a Deus é o princípio da sabedoria, né? E aqui vai dizer então: mas aquele que teme a Deus e faz a sua vontade, a este ele ouve. Mesmo quando nós erramos, ele nos ouve. Então, porque nós tememos a ele, nossa intenção não é ficar ali fazendo errado, né? Então, nós não podemos perder essa comunhão com Deus, esse relacionamento com Deus, tá? Irmãos, o fato de sermos reformados não quer dizer que Deus não tirou uma parte do Espírito lá de Moisés, Deus não tirou a graça. Então, Moisés poderia fazer tudo aquilo sozinho, porque a capacitação não era os homens, era o Espírito de Deus. Então, Deus falou para Moisés: eu chamei para você fazer isso sozinho, mas você está reclamando? Chama 70. Aí ele chamou 70 e falou: agora eu vou tirar do Espírito que eu te dei, eu vou tirar de você, que estava tudo com você para você fazer sozinho. Eu vou tirar de você e vou repartir entre eles. É o meu Espírito que vai fazer isso, não é você. Mas já que você está reclamando aí, certo? Eu vou dividir essa capacitação que eu dei para você, vou dividir para outros também, para você ver, para você não se sentir sozinho. Moisés não precisava se sentir sozinho. Ele tinha Deus ali capacitando ele. Mas entendemos uma posição humana, né, de Moisés, né? Era um homem como qualquer um de nós, né? Pode ser que a gente tivesse feito até pior,
né? Então, mas é assim que Deus faz, tá? Versos 4, 5 e 6 desse texto, de Tiago 4. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós nasceu o Espírito, que ele fez habitar em nós? Antes, ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, Deus não pactua, ou não compactua, com lealdade dividida. Deus não compactua com isso. Um pé aqui, um pé ali, um pensamento aqui, um pensamento ali, uma atitude aqui, outra atitude ali, sabe? Deus não compactua com isso. Não compactua. E aqui ele vai falar, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Ou amigo do mundo ou amigo de Deus. Deus não vai compactuar com isso, né? Vamos ver aqui, 1 João, primeira carta de João, capítulo 2, verso 15. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, concupiscência é paixão, né? A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Por que a Bíblia fala, não ameis o mundo? Porque o mundo é mau, o mundo é cruel, o mundo é injusto, o mundo é insensível, o mundo não olha o seu nome, o mundo olha números. O mundo não olha quem você é, o mundo olha o que você tem. O mundo, ele é extremamente cruel. Enquanto você tem beleza, enquanto você tem dinheiro, você é bem aceito num lugar. Depois que você não tiver mais esses elementos, você é simplesmente lançado fora, descartado. Muitas pessoas, quando chegam na velhice, que não podem mais prover algo, são simplesmente largadas para lá. Por isso que é tão importante preservar os valores, né? Os valores eternos, seguros de Deus. Tá? Então, a amizade do mundo é inimiga com Deus. Deus não compactua com dois tipos de lealdade em nenhum momento. Tá? Deus, ele não divide a sua glória. Lá em Isaías 42, verso 8, tem muitas outras passagens. Eu peguei só essa aqui, né? Até mesmo que já sabia que não ia dar tempo. 42, 8 vai dizer: eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra a imagens de escultura. Eu não darei a minha glória a outro. Deus zela pela glória dele. Ele não divide a glória dele. Ele não divide. Por isso que tem pessoas que dão tiro para tudo que é lado, né? Pede oração para Deus, aí faz feitiçaria não sei onde, faz não sei o que não sei onde. Deus não divide a glória dele, né? Então, Deus ele é suficiente, né? Tá? Então, a amizade do mundo, ela é inimizade contra Deus, tá? O verso 7 vai dizer: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resistir ao diabo, e ele fugirá de nós, né? Antes só o 5 e o 6, vai só para ele, eu quis adiantar, mas o 5 e o 6 é com ciúme. As Escrituras dizem que é com ciúme que por nós anseia o Espírito Santo que ele fez habitar em nós. Olha só, não é um ciúme doentio, como pode ser o ciúme humano, né? Que o ciúme humano, quando a gente gosta muito de uma pessoa, a gente sente ciúme, é normal sentir ciúme. O fato de gostar, até o próprio Deus sente ciúme daqueles que ele gosta. O fato de gostar, é normal você sentir ciúme da pessoa que você gosta, né? O que acontece é que nós temos alguns elementos que Deus também tem, só que em Deus eles são perfeitos. Nós não temos todos, né, os elementos de Deus. Nós temos alguns que ainda sobraram da imagem e semelhança de Deus, mesmo após a queda, né? Só que em Deus eles são santos. Por exemplo,
elementos que Deus tem que nós também temos, que Deus é santo e justo e nós é imperfeito e injusto. Ira. A ira de Deus é santa e justa. A nossa ira é imperfeita e injusta, com certeza. Por isso que a gente não pode dar, né? A gente tem que dar lugar à ira de Deus, não a nossa. Tá? E o ciúme, o de Deus, ele é santo. É o ciúme de gostar muito de uma pessoa e ficar incomodado quando essa pessoa está flertando com falsos deuses, com falsas crenças, com os conceitos do mundo que jaz no maligno, né? Então Deus sente ciúme daquele pelo qual o Espírito Santo habita, que ele enviou o Filho para aquela pessoa. Cristo morreu por aquela pessoa. Ele comprou com sangue, é povo exclusivo dele, né? Ele conheceu antes da fundação do mundo, ele glorificou, ele predestinou, como Paulo fala aos Romanos, né? Então ele sente ciúme daquela pessoa quando essa pessoa está flertando com coisas que não são de Deus. Mas é um ciúme santo, não é como o nosso, que leva a possessividade, a falar palavras que magoam, injustas, ou até cometer atos mais piores ainda, né? Mais perversos ainda. Mas Deus tem ciúme. E diz no verso 6, né? Antes ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos. Lembra no capítulo 2 aqui de Tiago, quando nós estudamos a acepção de pessoas? Quando fala da acepção de pessoas, não é que Deus aceita todo mundo. Deus aceita pessoas de todas as origens, de toda a classe social, de todas as nações, mas tem pessoas que Deus rejeita. A acepção de pessoas não é, né? Aqui, os soberbos, por exemplo, ele rejeita. Então diz aqui, ó, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então ele está falando, pedi e não recebeis. Por quê? Deus resiste aos soberbos. Vocês se envolveram com coisas que é do mundo. O Espírito Santo tem ciúme de vocês estão fazendo. Isso está errado. Vocês estão fazendo. O Tiago então está tentando corrigir, né, a igreja. Embora palavras duras, né, como eles usavam, isso aqui é em amor. Eu vejo total amor aqui. Que ele era o maior líder aqui ele se tornou um dos maiores líderes, né? Antes de Paulo, antes de Pedro, ele era um grande líder, ele presidiu o concílio, né? Então, Pedro era o principal apóstolo nessa época e ele era um grande líder da igreja. Ele poderia simplesmente excomungar pessoas e falar, vocês estão fazendo isso daí? Então, o Senhor vai acrescentar outros, nós vamos excomungar vocês. Não, ele está corrigindo em amor, mesmo usando palavras duras. Tá? Verso 7, né? Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, a submissão que Tiago manda é a humildade, porque ele fala, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, a submissão que Tiago fala que o homem tem que ter a Deus é humildade, reconhecer Deus como Deus e nós como pecadores. Então, Deus é que é o sábio, que é o onisciente e é aquele que tem direito às coisas. E tem ciúme de mim, porque ele me ama. Então eu reconheço ele e eu humildemente não vou usurpar, querer para a minha vida algo que não é pertinente às coisas de Deus, que agrada a Deus na minha vida. Então essa é uma humildade. Então essa submissão a Deus, ela é necessariamente humildade, tá? E então a submissão que o Tiago manda é a humildade, né? O Espírito de Deus habita os humildes e mansos, né? Isaías 57 verso 15 fala isso, tá? Não vai dar tempo de a gente ler. Salmo 18, 24 a 28 também fala isso. Não vai dar tempo de a gente ler, né? Mas ele fala, mas resista ao diabo. Então ele mostra que essa afirmação em que devemos nos envolver. Como Paulo diz, a nossa disputa não é contra carne e sangue, mas contra as forças espirituais. Então submeta-se a Deus em humildade e resista ao diabo. Tem as propostas erradas da sabedoria humana ou diabólica. Resiste, fala, sofri uma tentação, mas eu não vou ceder isso, eu não quero. Eu vou resistir. E corre para a rocha, firma na rocha, que é a palavra. Resiste ao diabo, ele vai fugir de você, ele não vai ficar o tempo todo te tentando. Ele vai ficar te espezinhando quando você cede. Quando você não cede, ele vai fugir. Isso vai passar. Então ele fala, né? Submete-se a Cristo, né? E resiste ao diabo que ele fugirá de vós. Então o que está dizendo aqui? Está dizendo que a submissão, né, é a humildade. Quando eu falo resiste ao diabo. Então nós vemos aqui nesse ensino todo que o Tiago deu. A mansidão é para com os homens, que ele fala.
tem a sabedoria e mansidão. Lembra? Final do capítulo 3. A mansidão, a nossa mansidão é com relação aos homens. Vamos falar com eles em paz, em amor, não vamos ficar criando contenda, criando confusão, brigas, né? Isso é ser manso. Ser manso não é ser covarde, não, é procurar sempre a paz ali. Enquanto depender de nós, vamos ter paz com todos os homens, né? A mansidão é para com os homens. A submissão é para com Deus. E a resistência para o diabo. Então nós resistimos o diabo, somos mansos com outros homens e submissos a Deus, totalmente submissos a Deus. 3 elementos que Tiago nos orienta aqui, né? Tá? E acabou o tempo, mas vamos lá. O verso 8, né? Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, vós que sois de ânimos dobre, limpai o coração. Então aproxime-se de Deus. É uma atitude, é uma ação. Aproxime-se de Deus, é o que Paulo fala. Desenvolvei a sua eleição, desenvolvei a sua salvação, desenvolvei a vocação que é em vós. Quer dizer, eu não poderia me eleger, eu não poderia me salvar, eu não poderia me autovocacionar. Tudo isso Ele fez para mim. Ele me elegeu, Ele me vocacionou e Ele me salvou. Agora compete a mim desenvolver essas coisas, nessas práticas que eles vão ensinando aqui. Porque eu ainda estou num corpo sujeito a erros. Né? Então ele vai falar, aproxime-se de Deus é uma atitude, é uma ação. Purificai as mãos é o serviço piedoso, é uma mudança de comportamento, ou seja, é ação e atitude também. Limpe o coração, é uma atitude também. Eu sei que eu estou errado, vou começar a orar e ler as escrituras e ir nos estudos, nos cultos, para que a palavra vá me limpando por dentro. A minha ação é essa, deixar a palavra me lavar. Quando a gente percebe que a gente está sujo, a gente não vai tomar banho. A mesma coisa, é uma ação, só que espiritual, tá? E, purifica as mãos. Então, nós devemos fazer o quê? Trocar os nossos próprios pensamentos e a sabedoria humana maligna que está em nós, pela sabedoria do alto, através da palavra purificadora de Cristo. Que a palavra nos limpa como água regeneradora, tá? E os versos 9 e 10, para a gente terminar, tá? Afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza, humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Se você isolar esse versículo aqui, você vai falar assim, puxa, mas eu não quero isso, eu vou ser cristão para fazer isso? Olha só o que ele está propondo, afligi-vos, lamentai e chorai, converta o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Não, eu não quero isso. Por que eu vou fazer isso? Não, eu vou deixar de ser alegre para ser triste, eu vou, em vez de rir, eu vou ficar chorando. Eu não quero isso. Mas só que a gente não pode isolar o versículo, né? Isso aqui ele está dizendo nesse contexto, tá? Qual que é o contexto? Eles estavam vivendo em guerras e contendas, movidos pela sabedoria diabólica. Então, se isso estava trazendo algum tipo de satisfação para eles, troca isso por afligir-los. Troca de lado. Vai para o lado daqueles que vocês estão oprimindo, com essas contendas e coisas. Vai para o lado de quem está sofrendo por Cristo. Aqueles que estão aqui na igreja defendendo a bandeira de Cristo. Sai desse lado que você está, de contenda com eles, e vai para o lado deles, vai sofrer com eles. É isso que ele está falando aqui, né? Lamentai e chorai, enquanto vocês estão rindo e fazendo suas conversas secretas, conspirando contra aqueles que são fiéis na igreja e se divertindo com isso, vai chorar com eles, vai lamentar com eles pelo que está acontecendo na igreja, porque isso que está acontecendo na igreja é muito triste, é muito ruim. Então, para Cristo, Cristo está chorando, o Espírito Santo está entristecido com isso. Vai para o lado dos que estão tristes. É isso que o Tiago está falando. É ter atitude, de que lado que eu estou, de quem que eu sou, o que que eu faço, né? Tá? A vossa alegria e tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Então, se a aparente e ilusória alegria da sabedoria maligna está fazendo os fiéis sofrerem e fazendo essas pessoas felizes, eles têm que abandonar a alegria maligna e ir sofrer com os justos.
É isso que tem que fazer. Humilhai-vos. Essa é uma forma da gente se humilhar. Olha, eu estava lá do outro lado, oprimindo, não, mas vocês estão certos. Como Paulo, né? Como Paulo, que era perseguidor da igreja e passou para o lado dos sofredores, dos que estavam sofrendo, dos que ele perseguia. Enquanto ele perseguia a igreja, ele estava próspero, tinha alta posição do sinédrio, respeitado por todo mundo, não levava uma pedrada. Quando ele passou para o lado de lá, quase mataram ele na Galácia. Tiraram ele de lá semi-morto, tanto que foi apedrejado lá, por pregar o evangelho, né? Não é o nosso caso, né? Os apóstolos foram chamados para isso mesmo. Mas Paulo fez isso. Ele trocou o riso pela tristeza, né? Então, abandone a alegria maligna e vai sofrer com os justos. Humilhai-vos, porque ele vos exaltará. É uma honra sofrer por Cristo e não ser condenado com o mundo. Então aqui termina o capítulo 4 de Tiago, né? Nesse versículo, a gente também pode falar assim, que nem eu me alegrava em fazer as coisas ruins, as coisas pecaminosas. Agora eu choro porque eu me arrependo do que, claro. eu fiz. Né? Então eu choro, me lamento, né? Me humilho diante do Senhor na tristeza de ter sido pecador. Sim, com certeza. Né? E aí o Senhor vai, num tempo propício a Ele, me exaltar novamente, trazer alegria novamente, a honra novamente. Isso mesmo. Também essa tradução desse hebreu aqui, você sentir as vossas misérias, né? E o quê? É isso, as nossas misérias. Lamentar e chorar, que é o que ela está falando também, dá você entender dessa forma. Os erros que cometemos. Exatamente isso, tá? E acima de tudo, a postura, a posição, né? Olha, fui alertado pela palavra que eu estava me conduzindo mal aqui, né? Estava me satisfazendo com essa maledicência, essa confusão, essas contentes aí. Eu estava tendo algum prazer nisso, enquanto pessoas estão aqui dentro sofrendo com isso. Eu tive agora essa consciência, Deus me alertou. Então, a minha postura, eu vou para o lado, vou sofrer com os justos. Eu prefiro sofrer com os justos do que me alegrar com os opressores, né? Então é isso que falo, não é para você ter uma vida se afligindo, não ter alegria, só tristeza, não rir, só chorar, não é isso. É dentro desse contexto. Se está nesse contexto, vamos ficar na justiça, né? Nós vamos ficar do lado dos justos sempre. Quando pecar, chorar. Quando pecar, o arrependimento sincero, né? Afligir, né? No Antigo Testamento eles punham um pano de saco e jogavam cinzas por cima deles mesmo, né? Batiam no peito assim, punham a cara no pó, eles punham a cara no pó assim,